Leitura do livro de Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Oração. Capítulo 2. Quando suas orações não são respondidas. Algumas pessoas dizem: por que orar? A oração é uma farsa. Minhas orações nunca foram respondidas. Outras pessoas podem relatar uma longa lista de orações respondidas. Se Deus alguma vez responde a uma oração, Ele sempre responderá todas as orações, pois Ele é Deus. Então, se a princípio parece haver alguma falha, o problema não está em Deus, mas na pessoa que está orando. Há também uma crença entre muitas pessoas de que quando suas orações não são respondidas, é porque Deus disse não para os pedidos de quem orava. A oração não é uma farsa, e Deus nunca diz não. Deus sempre diz sim, mas para os mais elevados desejos de seu coração, não para os desejos limitados e superficiais. Muitos de nós podemos recordar as vezes em que as nossas orações limitadas e egoístas não foram respondidas, e mesmo assim, quão gratos ficamos depois disso. Uma vez que Deus sempre diz sim, mas para os mais elevados desejos de seu coração, há em geral muitas coisas que você precisa fazer para se livrar das falsas crenças e emoções negativas, para liberar o caminho para que suas orações sejam atendidas. Quando sentimos que as nossas orações não estão sendo atendidas, é geralmente porque existe alguma coisa dentro de você que está bloqueando a resposta, algumas ideias limitadas ou emoções negativas. A oração geralmente tem que ter incríveis resultados em você antes que ela possa ter resultados incríveis através de você e para você. Desse modo, frequentemente, após termos orado, nós ficamos inclinados a roer nossas unhas e esperarmos por resultados instantâneos. Geralmente, se nós não recebemos um resultado instantâneo na oração, é porque ainda não mudamos o suficiente para aceitar e reter a resposta. Se você se recusa a deixar a oração trabalhar em você, mudando profundamente o seu interior, então você impede que a oração trabalhe por você. Deve existir um trabalho dentro de você antes de acontecer um trabalho fora de você. Depois da oração, você deve estar pronto para mudar, mudar e mudar. A mudança deve ocorrer naturalmente dentro de seu próprio pensamento e sentimento, de modo que você cresça o suficiente em consciência para aceitar a resposta pela qual você está orando, provavelmente de uma forma mais expandida do que você tem em mente. Muitas pessoas que se queixam que suas orações não foram atendidas caíram em um certo padrão mental e emocional. São pessoas muito rígidas em seus estilos de vida. Elas precisam mudar um pouco suas atitudes. Elas precisam descansar mentalmente. Elas precisam se expandir emocionalmente. Elas estão muito presas às suas coisas. Elas não têm força de vontade para mudar o seu interior. Então, como Deus pode mudar as outras coisas das suas vidas? Elas são como a mulher que orou seriamente pela cura de seus olhos, ainda que toda hora que ia à igreja dizia, quase triunfalmente: eu percebi que o senhor e a senhora Smith não têm vindo ultimamente para a igreja. Qual será o problema? Ou ela reclamava que a temperatura estava muito fria ou muito quente na igreja aquela manhã. Sempre alguma coisa estava errada, até mesmo quando tudo estava certo na sua vida. E então ela não era um canal aberto e receptivo para que suas orações de cura fossem atendidas. Assim como essa mulher, para algumas pessoas, a rigidez em seu estilo de vida e a resistência mental são algumas condições que frequentemente impedem que as orações sejam atendidas. Nós devemos ter força de vontade para mudar nosso interior, de modo que Deus possa mudar as outras coisas da nossa vida. Como crescer na resposta? Então, sempre perdemos nossas respostas de oração porque insistimos em obter resultados imediatos, ao invés de estarmos dispostos a crescer com eles. Nós queremos todas as coisas boas de uma vez só, bênção instantânea, antes de nós termos nos desenvolvido até o ponto de recebimento. Então, nós perdemos a resposta. Nós ainda não estamos prontos para receber. Encorajará você saber que gigantes espirituais, tais como Abraão e Isaque,
tiveram que esperar por 20 ou 25 anos para terem algumas de suas orações atendidas. Abraão esperou pelo nascimento do seu filho Isaque. Durante aquele tempo, ele percebeu que o atraso de Deus não era uma negação e que, como prometido, Deus cumpriria na sua hora e da sua maneira. Por enquanto, Abraão teve que se livrar dos seus pensamentos de temor, dúvidas e amargura e cresceu na resposta de sua oração. O nascimento de Isaque foi essa resposta. Mais tarde, Isaque teve de aprender essa mesma lição espiritual. Depois de 20 anos de casado, sua esposa ainda não tinha filhos. A condição de esterilidade dela causou censura pelas filhas de Canaã, e sua esterilidade era também um teste pela fé de Isaque. Finalmente, Isaque orou novamente e Jacó nasceu. Ainda mais tarde, Jacó esperou 25 anos antes de receber as bênçãos do Senhor, apesar de que ele teve que trabalhar duro para redimir os seus erros. Então, Abraão, Isaque e Jacó aprenderam a grande lição espiritual, que Deus não tem pressa para a realização de seus planos, mas responde aos grandes desejos dos corações humanos na sua própria hora e da sua forma. Dessa forma, quando você ora, não insista por resultados imediatos ou recompensas. Eles virão à medida que você estiver pronto para receber. O filósofo grego Epíteto disse: nada de grandioso é criado subitamente. Se você me contar que deseja um figo, eu lhe respondo que você deve esperar primeiro florescer, então a fruta será produzida e amadurecerá. A oração que você quer que seja respondida é a oração daquele homem total, espírito, alma e corpo, aquela que satisfará totalmente o seu ser. Ela pode ser ou não aquilo que você deseja muito no momento de dor ou desespero. A única coisa com a qual você deve se preocupar quando ora é saber se você cresceu o suficiente em consciência para receber e manter a resposta de suas orações quando elas vierem. Muitas pessoas não têm força de vontade para fazer isso, então elas impedem completamente as respostas das suas orações e reclamam amargamente que Deus não as atendeu. Os místicos antigos tinham uma fórmula dividida em 3 partes para conseguir as respostas de suas orações. Seus 3 passos místicos eram: 1. Purificação, 2. Iluminação e 3. União. Com que frequência nós tentamos contornar esse primeiro passo da purificação, corremos para receber a iluminação e então nos esforçamos a nos unirmos com os resultados. Um famoso padre espanhol do século XVI, São João da Cruz, descreveu períodos de purificação através dos quais ele deveria passar para conseguir as respostas de suas orações, como a noite negra da alma, superando o bloqueio para as respostas das orações. A purificação, o primeiro passo para obter as respostas das suas orações, surge através do perdão. Quando as suas orações não são respondidas, é porque existe alguém ou alguma experiência do passado ou do presente que precisa ser perdoada por você. Perdão é purificação. O perdão dissolve os bloqueios mentais e emocionais entre você e as respostas da oração. Mais informação no capítulo 4. A dor que você sofre, a falha em demonstrar alguma coisa sobre alguns acontecimentos que tocaram sua vida profundamente, pode levar exatamente a esse espírito de não perdão, que você guarda em relação ao mundo em geral ou em relação a alguém em particular. Você deve perceber isso para ficar pronto para receber a resposta da oração. Eu libero meu perdão através de um Pai amoroso que agora me cura perfeitamente disso, e eu já estou pronto para ter minhas orações respondidas. Os sentimentos que mais frequentemente atrapalham você na obtenção da resposta das suas orações são os pensamentos de crítica e condenação. Se você está sempre criticando e condenando alguém, está impedindo que a sua própria oração seja respondida. Onde deveria haver um canal aberto no seu pensamento, há um grande ressentimento bloqueando o caminho das suas graças. O perdão traz resultados. No meu livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, conto a história de um homem que apareceu em um dia frio de inverno pedindo o meu aconselhamento. Ele estava com dor, desempregado, solitário e infeliz.
Era uma das pessoas mais críticas que já conheci. Ele odiava os políticos de Washington e os culpava por todos os seus problemas. Após perceber que o seu espírito sem perdão poderia ser a causa de muitos dos seus problemas, principalmente dos financeiros, esse homem enfermo concordou em juntar-se a mim, falando humildemente palavras de perdão, e concordou em parar com todas as suas reclamações. Alguns meses depois, quando ele apareceu em outra visita, esse homem tinha mudado tanto que eu não o reconheci. Limpo e curado das dores do seu corpo, ele tinha conseguido um maravilhoso emprego e uma mulher que ele havia levado para esse encontro. Eles casaram mais tarde e havia mais na sua vida do que ele havia desejado. Esse homem provou que para receber resultados da oração é necessário jogar fora toda a cólera. Simplesmente é impossível receber qualquer resultado positivo do poder da oração a caminho da cura, a menos que você tenha conseguido se livrar do ressentimento e da condenação em relação aos seus semelhantes. Até que você esteja preparado para se autolibertar de tais emoções críticas, suas orações não serão respondidas. Como dissolver a negação dentro de você? Para dissolver ressentimentos dentro de você, declare frequentemente: Cristo em mim agora me liberta de todos os meus ressentimentos em relação às pessoas, situações ou coisas do passado ou presente. Cristo agora em mim me liberta de todos os ressentimentos das pessoas, situações ou coisas do passado ou do presente. Eu manifesto agora a minha verdadeira situação com as verdadeiras pessoas e com as verdadeiras circunstâncias. A razão pela qual o perdão é o primeiro passo a ser dado para se chegar à resposta das orações é porque ele limpa sua mente, corpo e relacionamentos e deixa você pronto para receber suas virtudes. Uma agradável oração de limpeza para usar diariamente é: Cristo em mim é meu poder de perdoar. Para aquele que você deseja perdoar e para aquele por quem você deseja ser perdoado, afirme: Cristo em você é seu poder de perdoar. Por todos os envolvidos, afirme: Cristo em nós é o nosso poder de perdoar. Cristo nessa situação é o seu poder de perdoar. O Cristo nessa situação produz agora o perfeito perdão. Todos os conselheiros matrimoniais, ministros de prisão, psiquiatras, psicólogos e profissionais do campo de saúde mental conhecem pessoas cujas vidas estavam destruídas e cheias de problemas devido à falta de perdão. Essas pessoas cheias de problemas alimentavam ressentimentos, eram escravas do ódio e tinham planos de vingança. Era como se jogassem bumerangues sobre elas mesmas. Quando você disser algo como ele merece isso ou ela recebeu exatamente o que merecia, tome cuidado. Esta é uma atitude que pode impedir que as suas orações sejam respondidas. Manter para si ressentimentos é como manter dentro de si um carvão em brasas. Ele queimará constantemente até que você o jogue fora. Temor, dúvida e preocupação também fecham as portas para as respostas das suas orações. Suas mágoas ficam no caminho das respostas de suas orações. Você insiste em que ofensas e atos de crueldade fiquem cuidadosamente guardados na sua memória? Você deve ter a coragem de se livrar de tudo isso. Desculpas, cultivar a autopiedade, culpar os outros por seus problemas, tudo permanece no caminho da resposta de suas orações. A oração de perdão para e por aquilo que ofendeu você ou que persegue você são as formas mais elevadas de oração, apesar de serem as mais difíceis. No entanto, elas são também as mais recompensadoras e limpam sua alma. Para esse propósito, afirme frequentemente: eu passo do preconceito, ódio ou condenação para a gentileza, perdão e amor. O amor de Deus simplesmente não pode entrar em um coração amargo, endurecido e sem perdão, enquanto que orações de perdão quebram paredes e barreiras para o seu bem, geralmente instantaneamente. O perdão é a fórmula secreta da oração respondida. Como a sua vida foi curada, harmonizada e próspera. Frequentemente, as pessoas que reclamam que as suas orações não estão sendo atendidas são aquelas que não fazem sua parte, observando diariamente os períodos de oração.
Elas querem que as suas orações sejam respondidas, ainda que elas não estejam tentando fazer contato diário através do qual elas poderiam ser atendidas, assim como uma pessoa que deseja ser curada por um médico e não marca uma consulta. Havia uma vez uma mulher cuja artrite se agravava cada vez mais, apesar de um primoroso tratamento médico. Havia também desarmonia e problemas financeiros na sua vida. Um dia, quando ela estava lendo a Bíblia, procurando por esclarecimento, notou que quase toda passagem que lia falava sobre a oração. Foi então que percebeu que não estava dedicando um tempo diário para oração, meditação e estudo espiritual. Ela não tinha feito contato espiritual e não havia sido um canal para ter suas orações respondidas. Nos dias seguintes, ela orou e meditou diariamente por um período de tempo. À medida que ela orava, a sua vida se tornava mais harmoniosa. Com respeito à sua situação financeira, ela logo recebeu uma carta informando que havia recebido um seguro e um bom salário-benefício previamente retidos e que agora seriam pagos a ela com correção. À medida que ela continuava com seus períodos diários de oração, a dor diminuiu e uma nova força e vitalidade foram geradas. Uma vida totalmente nova gradualmente surgiu para ela à medida que persistia em observar aqueles períodos diários de oração. Ela ficou completamente livre da sua doença supostamente incurável. A oração a curou. Deus sempre diz sim, mas nós temos que fazer contato com Ele antes que a resposta possa aparecer. Orar diariamente abre esse caminho. Existem pessoas que dizem que você pode orar a qualquer hora, em qualquer lugar, informalmente, porque você não deve ter formalidade para com Deus. De certa forma, eles estão certos. Mas se você estiver tentando fazer contato com uma pessoa importante, não se prepara melhor para a ocasião? O místico alemão do século XIII, Meister Eckhart, disse: Deus se obriga a agir para se derramar sobre os homens quanto mais rápido ele estiver pronto. Em um pequeno panfleto, Deus tem a solução, Emmett Fox explica. Deus pode fazer qualquer coisa e nunca é tarde demais. Existe sempre uma resposta, mesmo que nós não possamos enxergar. Quando em oração você pede algo com simplicidade e realmente espera uma resposta para as suas orações, você realmente espera por aquilo que você pediu? Se essa resposta vier, você poderá aceitar? Se você não está certo, então é melhor orar por fé e lançar o problema nas mãos de Deus. Ore por uma solução divina e pela solução dos seus negócios. E então deixe os detalhes nas mãos de Deus. Se você sentir que não recebe a resposta para as suas orações, então ore por entendimento. Fim da metade do capítulo 2. Continuaremos na próxima gravação. Gratidão.